Por esse dia, Deus abençoe por esse tempo que é onde se comemora e celebra. Eu sou grato a Deus, porque se não fosse as mulheres, e que mulheres extraordinárias nós temos na nossa vida, na nossa história. Sou grato a Deus por aquilo que Deus tem me dado. Me deu uma mãe que é uma mulher, uma referência para o meu ministério, para a minha vida, uma mulher de oração, de comunhão com Deus. Uma mulher que me ensinou princípios de caráter extraordinário. Mas eu louvo a Deus mais ainda por uma mulher que sempre me acompanha já fazem 33 anos. Obrigado de amor, pela alegria. Você é uma mulher que para mim também é uma referência. Não só mãe dos meus filhos, mas minha amiga, companheira, confidente. Você quieta, fala muito comigo. Você calada, tem sabedoria para me ensinar também. Obrigado pela tua companhia. Que o Senhor continue te abençoando, te usando como você é, compreensiva, amorosa, paciente, e que a sabedoria de Deus possa continuar habitando a tua vida, viu? Bom demais poder estar com você. Meu querido, eu quero compartilhar um texto da palavra de Deus com você nessa noite, e eu queria ler um salmo bem conhecido, e quem sabe você lembra, que é o Salmo da Família, o Salmo de número 128. Amém? Abra a sua Bíblia comigo, no Salmo 128. Mamãe. Eu quero. Você não vai contar pra mim? Eu fiz a capeta. Mamãe. Esse salmo é um salmo com apenas 6 versos, né? Mas é um salmo muito lindo. É um salmo que fala sobre o homem, sobre a mulher e sobre os filhos. Nós falamos que é o salmo da família. Quem encontrou o texto, diga achei. Se alguém não achou, diga ajuda-me. É fácil de achar, né? Salmo, Salmo 128, a versão que eu estou usando, diz assim: bem-aventurado, ou seja, muito feliz é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das suas mãos ele comerá, feliz será e tudo lhe irá bem. A sua esposa no interior da sua casa será como uma videira frutífera, os seus filhos como o rebento da oliveira à roda da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Meus queridos irmãos, esse texto, este salmo, ele é um salmo interessante porque faz parte de um conjunto de salmos. São 15 salmos que englobam esse salmo. Esse salmo é chamado Salmo da Romaria. O salmo que eles vinham salmodiando, cantando, celebrando o Senhor, quando eles vinham para Jerusalém. Eles vinham cantando e celebrando o Senhor. Mas quando chegavam na subida dos degraus para o templo, onde tinha 15 degraus, cada degrau daquele ele começava a recitar um desses salmos. Quando chegava exatamente no meio daqueles degraus, eles estavam no Salmo 128. E eles então celebravam e adoravam o nome do Senhor de maneira extraordinária, porque eles se alegravam, sabendo que esse salmo é o cerne, que esse salmo é a base, que esse salmo é o fundamento da família, de um casamento, de uma sociedade abençoada. Esse salmo é tão interessante, eu queria que você prestasse atenção, de que ele foca, de que o resultado de um homem feliz, de uma mulher feliz, e apenas ele não diz que é feliz, ele diz que muito feliz, ele atribui um advérbio de intensidade.
E como é que alguém é muito feliz, pastor? Como é que alguém é considerado muito feliz? É um homem que tem uma esposa abençoada, que tem filhos abençoados. É um homem e uma mulher que tem casa, que tem carro, que tem bens. Não, o texto faz menção de que o primordial nesse salmo não é outra coisa a não ser a temer ao Senhor e andar nos seus princípios. É interessante que esse homem está entendendo e compreendendo que o princípio da felicidade, ele se resume a temer ao Senhor. Veja o que diz esse texto. O salmista fala do homem, fala da mulher, fala dos filhos. Ele está falando dos componentes dessa família. E ele revela que cada um tem uma participação, cada um tem um compromisso, cada um tem uma obrigação para tornar a família um lugar melhor, um ambiente melhor, harmônico, prazeroso, feliz, para se viver. Então veja que o salmista vai dizer que o homem é feliz, que o homem é bem-aventurado, em detrimento dele ter, de ele possuir qualquer outra coisa, a não ser temer o Senhor e andar nos seus caminhos. Essa é uma ideia, irmãos, que na Bíblia é comum. Se você quer ser feliz, se você quer ser bem-aventurado, ou seja, muito feliz nessa vida, nessa terra, você precisa guardar isso no teu coração, na tua mente. Eu estou vendo aqui jovens, moça, moço, eu estou vendo homens e mulheres que aqui estão celebrando o Senhor, esse culto abençoado, maravilhoso, onde a presença de Deus é manifesta através dos louvores, adoração e agora da sua palavra. Mas acima de tudo, guarde isso no teu coração, porque essa ideia é uma ideia bíblica, de que aquilo que faz com que o homem seja feliz não é outra coisa a não ser a presença de Deus na sua casa, na sua vida. Aleluia! Então a base da felicidade do ser humano, do homem, da mulher, da família, não está na esposa. A base da felicidade da esposa não está no marido, não está nos filhos. Está no quê? Está no temor ao Senhor. Aleluia! Oh, pastor, quer dizer que eu não dependo do outro para ser feliz? Não deveria, se você depende, porque na verdade ele depende totalmente do Senhor e da sua lei. Por quê? Porque você pode não ter um casamento dos sonhos, você pode não ter a família dos sonhos, e aí a pessoa vai viver frustrada. Você pode não ter os bens que desejava, aquilo que almejava, mas se você teme o Senhor, se você anda nos seus caminhos, você sem sombra de dúvida pode ser feliz. Aleluia! Você pode ser feliz e se tornar bem-aventurado. Sabe por quê? Porque quem teme o Senhor, ele continua crendo que mesmo não tendo a família perfeita, mas Deus é o mesmo que faz milagre. Ele pode crer que a sua esposa pode não ser a melhor, mas crê que Deus pode transformar. Ela crê que ainda que o seu marido não seja um dos melhores, mas Deus pode mudar de maneira extraordinária. Então continue temendo ao Senhor, continue servindo ao Senhor, porque Deus não desaprendeu a fazer milagre na nossa casa, na nossa família. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, é interessante porque esse salmista, ele não começa falando da mulher, ele não começa falando dos filhos. Olha só, esse salmista começa falando sobre o homem. É interessante porque tudo na Bíblia vai começar pelo homem. Apesar de hoje ser o dia da mulher, mas eu quero falar um pouquinho com os homens. Aleluia! É bom conversar com os homens. Pena que você também, mulher, quem sabe não pode trazer o teu marido junto, mas é importante demais entendermos isso. É um princípio de Deus. O começo desse salmo enfatiza o chamado ao homem a uma responsabilidade. Os homens que estão aí, diga aleluia. Aleluia. Ah, não escutei, diga glória a Deus.
Segura aí porque o negócio vai estreitar um pouquinho. Porque o grande peso, a grande responsabilidade da família, do lar, da casa, está sobre os homens, querido. A Bíblia revela isso, que tudo começa pelos homens. Quando você vai ao Novo Testamento, você vai lembrar disso. Para os jovens que estão me ouvindo aqui, vai lembrar disso. Quando você casar, guarda isso no teu coração. E quando Paulo escreve no capítulo 6 de Efésios, capítulo 5, ele começa fundamentando isso. Ele começa a dizer: o homem é o cabeça da esposa, o homem é o líder da família, o homem é o sacerdote do seu lar. E foi Deus que estabeleceu ele para quê? Para direcionar, para guiar, para organizar, para comandar, para liderar a sua família. Eu tenho dito isso, e nós precisamos treinar os nossos meninos, os nossos filhos. Eu tenho 2 filhos, Natan com 33 anos, ou melhor, 30 anos, casado já, e tem Isabel com 26 anos também, casada, já nos deu um neto abençoado, Benjamin. E nós temos entendido que Deus nesse tempo está pedindo que nós homens treinemos os nossos filhos dentro da nossa casa. E quando eu falo sobre treinamento, eu me lembro do meu termo, um termo militar muito comum para mim, pela minha profissão. E nós sempre dizemos que o treinamento dentro do quartel, na caserna, um treinamento que é puxado, um treinamento que é firme, um treinamento que é posicionado, faz com que quando chegue na prática, a prática seja mamão com açúcar, cafezinho, coisa assim. É fácil, é bom demais, é fácil a prática. Mas quando você não treina, quando você não está afinado, a prática é um desastre. Quando eu falo disso, eu entendo que nós precisamos, como pais, como mães, como homens da casa, treinar os nossos filhos. E o ambiente de treinamento não é outro lugar a não ser a nossa casa. É dentro do lar que nós treinamos ele, é dentro da casa que nós preparamos eles, é ali que nós formamos um homem, é ali que nós treinamos pessoas de caráter. O caráter não se adquire na igreja. Pastor, como assim? Não, né? Caráter se aprende a ter em casa. É em casa que nós aprendemos a ter caráter. E eu lembro muito bem disso. Às vezes eu brinco um pouco com isso, dizendo que minha mãe, ela era da vara da infância e da juventude. A vara ficava atrás da porta e ela operava de maneira especial. Pensa numa mulher juíza abençoada. Então, querido, é dentro de casa que nós temos e aprendemos o caráter. Me lembro uma vez, eu era ainda pequeno, guri, ela me mandou na venda e eu não sabia, não entendia de troco. Eu fui lá, ela me deu uma lista. Às vezes eu não gostava de ir, mas ela dava um incentivozinho, ela me incentivava, eu ia ligeiro, e ela dizia: vai lá, vai rápido. Eu ia, entregava a lista para o homem da venda, ele me dava os produtos, eu dava dinheiro para ele, fazia o troco, e de repente eu vinha para casa com as coisas. E quando chegava em casa, ela olhava e conferia, ela via ponto a ponto, e quando ela olhava aquilo, ela dizia: Cláudio, vem cá. Eu disse: meu Deus do céu, de novo que deu, mãe? Vai lá, porque está errado o troco, que foi, faltou dinheiro. Não, sobrou, leva de volta e entrega para o homem. Querido, é dentro da nossa casa que nós aprendemos a ter caráter, é aqui que nós exercitamos esse princípio extraordinário. Mas perceba que o salmista está dizendo que tudo começa pelo homem. Esse homem é alguém que lidera a sua casa. E uma das coisas que nós homens nesses dias precisamos entender, que um dos grandes princípios que Deus deixou a nós, sabe qual foi? É que nós precisamos liderar espiritualmente a nossa casa. O homem precisa ser um líder de si mesmo espiritual. O homem de Deus, ele guia a sua vida pautada na palavra. Ele tem comunhão com Deus diariamente. Ele ora, ele lê Bíblia, ele literalmente conduz a si primeiramente na presença do Senhor. Ele não vive apenas de culto em culto para trazer a sua família, não. Ele, dentro da sua casa, ele é uma referência espiritual. Dentro da sua casa, ele guia a sua casa. Ele guia os seus filhos, é ele exemplo, lendo Bíblia. Ele guia os seus filhos mostrando que precisa orar dentro de casa. Não é só na igreja. Ele guia os seus filhos jejuando na presença dos filhos. Ele é uma referência espiritual para a sua casa. Eu estava pregando no estado do Piauí certa vez, um congresso
congresso de jovem, e muito jovem naquele evento. Era um domingo de manhã, eles ficavam pelo lado de fora, uma igreja sede grande do Campo de Timon, na verdade pertence ao Maranhão. E quando eu estava ministrando, no final veio um pai puxando o filho pela mão. Ele vinha se alegrando, chorando, com a Bíblia na mão. Ele chegou na frente do altar, trouxe o filho, o menino chorando na presença de Deus. Eu disse: pastor, eu quero que o senhor ore pelo meu filho, porque eu quero que o meu filho seja um pregador da palavra de Deus. Ele estava emocionado, mas o Espírito Santo devolvendo ele. Eu olhei para aquele homem e disse: o senhor me permita fazer uma pergunta? Ele disse: pois não, pastor. Eu quero lhe perguntar se o seu filho vê o senhor lendo Bíblia dentro da sua casa. Ele olhou assim, como que meio zangado comigo, aperreou comigo e disse: não, o senhor não está entendendo. Eu quero que ele seja o pregador, não é eu. É sobre isso. Nós precisamos entender que para nós sermos referência e queremos que os nossos filhos sejam o que nós não somos, nós precisamos fazer o que não estamos fazendo. E nós queremos que os nossos filhos preguem Bíblia, nós precisamos ler Bíblia em casa. Eles precisam ver nós com a palavra de Deus na mão, como referência dentro de casa. É por isso que a pessoa precisa entender que dentro de casa tem precisa orar, precisa ler Bíblia, precisa ter comunhão. E aqui nós vamos moldando os nossos filhos de maneira extraordinária. Aleluia! A Bíblia diz que o homem é o sacerdote da sua casa. Em todo tempo na Bíblia você vai ver isso. Você encontra homens levantando altar e sacrificando ao Senhor. Não era a mulher que levantava altar, não era a mulher que matava animal, não era a mulher que sacrificava ao Senhor. No período patriarcal, no período que o homem era o sacerdote da casa, que não tinha o tabernáculo, que não era o sacerdote que sacrificava, quem sacrificava ao Senhor pela sua família era o homem. Nós precisamos nesse tempo ter homens que se posicionem. Nós precisamos nesse tempo ter homens que literalmente se coloquem na brecha a buscar o Senhor pela sua casa. Queridos, se nós entendêssemos isso, pastor Eziel, se a nossa família, a nossa sociedade, a nossa igreja entendesse isso, a importância de ter homens que dobram os joelhos dentro de casa, a nossa sociedade seria melhor, a nossa família seria melhor, o nosso Brasil estaria melhor, o nosso mundo estaria melhor. Porque se tem uma das coisas mais poderosas que pode existir, é um homem posicionado dentro da sua casa, orando pela sua esposa, orando pelos seus filhos, dizendo: Deus, eu como sacerdote da minha casa, na tua presença eu estou clamando aqui, eu estou pedindo que tu use de graça e de misericórdia para com meus filhos, eu peço que tu use, opere de misericórdia para com a vida da minha mulher. Queridos, Deus estaria movendo de maneira extraordinária aquilo que Ele precisa fazer. Entendo que o Espírito de Deus está trazendo ao teu coração nessa noite. É o tempo de você se colocar na brecha, é o tempo de nós nos posicionarmos diante de Deus, é o tempo de nós dizermos: Deus, pode contar comigo como homem dentro da minha casa, para orar, clamar, buscar a tua presença e ver o teu poder operando de maneira extraordinária. Nós precisamos, como homens, literalmente nos posicionar. Nós somos líderes da nossa família. Deus nos colocou como homens, não só como liderar a nossa família espiritualmente, mas nós somos aquele que literalmente também somos o provedor da nossa casa. Somos nós que temos a obrigação e o compromisso de manter a nossa família. Nós precisamos cuidar das nossas esposas. É uma obrigação e um compromisso do homem. É o homem que deve manter o sustento da casa, ainda que as mulheres trabalhem fora e tragam sustento, mas isso deveria ser por um conforto a mais, não para poder manter a tua casa, porque a responsabilidade é do homem para manter a casa. E é por isso que eu chamo nesse tempo a atenção dos meninos, aqueles jovens que estão querendo casar, e também das meninas. Olhe, vê se ele pode manter a sua vida, vê se ele cuida da sua casa, vê se ele é alguém que tem condições de manter a si mesmo, porque senão você vai casar com alguém que não cuida nem dele, e você vai ter que... Você sabia que tem mulher nesse tempo que está morrendo mais cedo do que os homens? Eu estou falando de uma pesquisa, pastor. E você me pergunta: por quê, pastor? Não, se não perguntar, não respondo. Sabe por que elas estão morrendo mais cedo do que os homens?
Porque elas estão sobrecarregadas. A mulher atende fora, trabalha fora, cuida da casa, cuida da roupa, cuida da alimentação, cuida dos filhos, atende na igreja do Senhor, ainda ajuda na obra. E o homem faz o quê? Não fazer nada também não. Ele trabalha fora. Perceba o que está acontecendo. Primeiro, por uma omissão de muitos homens. Se não der para dar glória, diga amém. Segundo, porque as mulheres também estão assumindo um lugar que não é delas. As mulheres acabam chamando muita responsabilidade para si nesse tempo. E me permita a colocação aqui para as meninas. Essa ideia de empoderamento das mulheres que está acontecendo aí no mundo está sobrecarregando elas. Está produzindo doença na vida delas. Elas estão colhendo consequências sobre isso. Nada contra a mulher estudar, trabalhar, se formar, se preparar para esse mercado, mas cuidado com o que você está buscando com as suas mãos. O que nós temos visto nesse tempo, e isso não é errado, da perspectiva de ajudar, é que mulheres estão trocando lâmpada em casa, sabia disso? Tem mulher que está arrumando até o chuveiro, ela já está até pintando o quarto porque o marido ela já pediu para o marido não faz, está consertando o portão, pergunta se é serviço de mulher, sim ou não? Sim ou não? Não, senhor. Aleluia. Mas quando mulher, você tem um marido que vê a oportunidade que você está fazendo, olha ele, ó. Coisa que é da mulher. O que está acontecendo é isso. Isso não é errado quando você faz no aspecto da cooperação. Mas se você está fazendo em lugar do teu marido, irmã, você está errada. Você está pecando contra o Senhor e contra o teu casamento. Porque isso é compromisso e responsabilidade dele. Deixa eu correr. O homem é o provedor da sua casa. E provedor não fala só de trazer feijão, arroz e roupa. Não. Ele também deve ser o provedor emocional da sua casa. Às vezes eu fico pensando, pastor Eliseu, o que Adão estava fazendo no jardim enquanto Eva estava lá no WhatsApp conversando com a serpente. Eu estou atualizando o texto, você sabe disso, né? Ele estava conversando com a serpente lá, a Eva, batendo um papo com ela, coisa e tal. Pastor, a Bíblia diz que Adão estava lá, ele estava trabalhando, ele estava cuidando, estava botando o nome naquela bicharada. Pensa a serviçal aí que o homem tinha. Mas eu pergunto para você, Deus disse para ele apenas cultivar aquela terra? Foi? Não, a ordem de Deus está em Gênesis 2,15, se não me falha, não, olha dizendo, cultiva e guarda esse jardim. Ele precisava cultivar, mas tinha que guardar. O guardar fala da proteção, do emocional. Ele tinha que dar atenção para ela, ele tinha que cuidar dela. É uma responsabilidade do homem que atender a necessidade emocional da sua mulher. Tem um homem corajoso aí para dizer glória a Deus? Aleluia. O homem precisa cuidar emocionalmente. Ele precisa parar para ouvir a mulher. Ela está o dia todo fora de casa, não conversou com ninguém. Te segura, macho. Quando ela chegar em casa de noite, já prepara a lista, porque ela vai falar tudo que aconteceu. E você tem e não diz só porque senão e ainda olha para ela, porque parece que elas pensam que a gente ouve com o olho, né? Se não estiver olhando para ela, olha para mim, eu estou falando contigo, mas estou ouvindo aqui, mulher. Nós precisamos entender isso. O homem é um protetor emocional da sua esposa. Quer ver coisa linda? É quando um pai é o protetor emocional dos seus filhos. Quando um pai acolhe a menina, abraça ela. Quando um pai é carinhoso com a sua filha, com o seu filho. Você sabia que uma menina que é abraçada pelo seu pai, que é cuidada emocionalmente, ela não sente a necessidade de namorar logo cedo? Você sabia disso? Quando você tem uma filha que é abraçada, que tem o colo do pai, o abraço da mãe, ela não tem necessidade de primeiro namorado ficar se jogando no braço de qualquer macho, não. Porque ela está satisfeita emocionalmente dentro da sua casa. Quando ela amadurecer, aí ela vai procurar na direção de Deus alguém para namorar e casar. É por isso que a proteção emocional fala exatamente desse princípio. O princípio que se estabelece através do homem.
Mas o salmo é interessante, porque o salmo diz que esse homem, o salmista diz que trabalhava e era feliz. Tem gente que está procurando quem inventou o trabalho, porque para ele segunda-feira é uma tribulação. Não, para o crente não é não. Para o crente é dia de alegria, é de dizer: Deus, obrigado porque eu tenho trabalho, obrigado porque tu me dá o trabalho, o resultado do meu trabalho me torna feliz, a minha casa. Aleluia! Diz o Deus que ele trabalhava e era feliz. Oh glória! Tem gente que não sabe o que é isso, porque está vivendo às custas da mulher, está vivendo debaixo daquilo que a mulher produz. Mas 1 Timóteo 5,8 vai dizer: se alguém não cuida, escute isso, primeira carta de Timóteo 5,8, mas se alguém não cuida dos seus, e especialmente da sua família, ele nega a sua fé e é pior do que o incrédulo. Olha só que coisa interessante. Quando Paulo escreve aos Coríntios, ele diz assim para o jovem, para a moça, para o moço, aos virgens, aos jovens, aqueles que são puros, cuidem das coisas do Senhor. Mas ao homem que casou, cuide das coisas do mundo, para ver como agrada as suas mulheres. As mulheres não gostaram não? Não disseram nem um amém? A Paulo se esforçou para escrever isso. Vou repetir de novo. Ele disse: literalmente, os homens cuidem das coisas do mundo. E está falando de trabalho, que os homens trabalhem e cuidem das coisas do mundo, para ver como agrada a sua esposa. Amém. Quando chegar em casa, diz assim: ó, macho, te vira, senhor. Está na Bíblia, é contigo. Vê como me agrada aí, porque está feio pro teu lado. Você precisa entender que é princípio de Deus isso. É interessante esse salmo, eu gosto dele, porque ele mostra e revela algo extraordinário. Ele diz: será feliz e lhe irá bem. Olha só, o verso 2: vai ser feliz e irá bem. Então tem aqui a condição da felicidade, mas tem a condição também de ir bem. Quem é temente a Deus, ele começa a viver princípios de felicidade, abençoado demais. Ele é feliz e tudo lhe vai bem. Pode vir trauma, pode vir dificuldade, pode vir prova, pode vir deserto, pode vir vale, pode vir tempestade, pode vir enchente, como acabou 80% daqui da cidade. Mas o homem que teme a Deus, ele levanta a cabeça, ele trabalha de novo, Deus abençoa ele de maneira extraordinária. Tem gente, querido, que termina uma tempestade dessa, uma miséria dessa, ele termina melhor do que estava antes. Porque ele crê que Deus é um Deus que muda a situação. Nós experimentamos isso em Santa Catarina, trabalhei muitos anos com isso, tirando pessoas dessa situação. Cidade de São João Batista também foi arrasada, e nós dizemos para os irmãos, estava todo mundo quebrado, triste, desanimado. Eu digo: em nome de Jesus, eu profetizo sobre a tua casa e a tua vida, antes que termine esse tempo, Deus vai te abençoar mais do que estava, em nome de Jesus. E de fato Deus começou a abençoar aquelas pessoas. Sabe por quê? Porque ele sabe que o temor dele está no Senhor, não é nas coisas da terra. Nós sofremos com isso sim, mas nós cremos que Deus é maior. Sabemos que Deus opera pela casa, sabemos que Deus cuida da nossa família, sabemos que Deus olha pela nossa casa. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Mas o salmista, querido, e deixa eu correr, ele não termina por aí. Ele vai falar de algo extraordinário, maravilhoso. E ele vai falar da mulher também. Olha que interessante, porque ele diz que essa mulher, ela é semelhante a uma videira frutífera. As mulheres chegaram, digam amém. Amém. Os homens digam glória a Deus. Diga assim: agora é contigo. Então, na tua mulher aí. Agora é contigo, segura aí. Você pensou que ia ficar só os homens apanhando hoje, né? Estava bom demais para ser verdade. O salmista começa a falar dessa figura interessante. Ele usa uma figura de linguagem. Essa figura de linguagem é interessante. E para nós entendermos a figura de linguagem que ele está usando, é uma figura muito forte, poderosa. Só para você entender isso, na Bíblia Sagrada, existem apenas 3 comparações com a videira. A primeira comparação que você encontra na Bíblia com a videira é sobre Israel. Israel é a videira de Deus. A segunda comparação que você encontra na Bíblia falando de videira é é o próprio Jesus de Nazaré. Ele é a verdadeira videira.
E olha só que privilégio que esse homem está dando para a mulher. Está colocando Israel, Jesus e ela como uma videira. É lindo de ver isso. Mas perceba a importância, a significância, porque a figura da videira, ela nos traz uma riqueza de significância. E aí nós precisamos olhar para o contexto judaico disso. Sabe por quê? Porque na Bíblia e no contexto judaico, a videira era um sinal de abundância. Na Bíblia, a videira era um sinal de riqueza. Na Bíblia, a videira era um sinal de fartura, era um sinal de beleza. Literalmente era um símbolo de paz, de descanso, de tranquilidade. Na Bíblia, todas as vezes que você vê a palavra videira, sempre vai estar relacionada com isso. Então o texto vai dizer no Antigo Testamento que quando você encontrava alguém descansando debaixo da sua videira, era alguém abençoadíssimo por demais, era alguém que estava desfrutando do favor de Deus. Quem tinha uma videira frutífera, ele era alguém abençoado por Deus. É por isso que eu louvo a Deus e lembro de Provérbios 31, que uma mulher, literalmente, uma mulher prudente, uma mulher sábia, uma mulher extraordinária, ela é comparada com essa videira, e o seu marido está vivendo debaixo de uma paz, de uma tranquilidade, de uma prosperidade, não porque ela na verdade cuida de tudo, não é por isso, de maneira nenhuma, mas está revelando a bondade, a graça e a misericórdia de Deus. A Bíblia diz que quem encontra mulher, encontra o quê? Coisa boa. Encontra o quê? Coisa boa. É isso que ele está revelando e falando. Então quem tem uma videira encontra uma coisa boa. Então nós precisamos entender a importância da videira para Israel, para nós compreendermos a importância que esse homem, que esse marido, neste salmo, está literalmente trazendo a sua esposa. Sabe o que ele está fazendo? Ele está rasgando um elogio para a sua mulher de maneira extraordinária. Não entra nessa vibe não, chegar em casa e dizer minha videira, ela não vai entender o que é isso. Mas naquele tempo, se você dissesse, a mulher entenderia, porque é da cultura dela, é da cultura deles. Então perceba, querido, que essa videira era tão importante para a manutenção da vida em Israel. Assim como Cristo é a videira verdadeira e é importante para a manutenção da vida espiritual e da vida familiar, essa mulher comparada com a videira, o marido está dizendo, você é importante para a manutenção dessa casa. É interessante isso, porque foi o próprio Jesus que falou que ele era a videira verdadeira. A nossa família, o nosso casamento, ele deve estar ligado na videira, porque se não tiver ligado na videira, não vai produzir fruto. Esse homem está elogiando essa videira porque ela é frutífera. Ninguém elogia uma videira que não produz, ninguém elogia uma videira que não tem frutos, muito pelo contrário, se não der fruto, não tem elogio. Mas esse homem está elogiando porque tem. Mas para podermos produzir fruto como homens e mulheres de Deus, nós precisamos estar ligados na videira verdadeira. Ninguém consegue produzir coisas boas nessa sociedade se não tiver em Cristo Jesus. Ninguém consegue produzir nada de bom dentro de casa se não tiver ligado em Cristo Jesus. Não é porque a tua mulher é boazinha, o teu marido é bonzinho, que vai produzir fruto bom e vai dar tudo certo. Não, ele precisa estar ligado na videira, em Cristo Jesus mergulhado. É só lembrar de Canaã da Galileia, João capítulo 2, Jesus foi convidado para ir a um casamento e Jesus gostava de festa, Jesus gostava de festejar. O que me chama a atenção naquele casal, pastor Osiel, é que eles convidam Jesus para festejar. Eles não convidaram Jesus porque sabiam que faltava vinho, não, muito pelo contrário, eles convidam Jesus para celebrar com eles. E quem faz isso é bem sucedido. Por quê? Porque esporadicamente aconteceu que faltou o vinho no casamento de um judeu. Isso era uma trágica, isso era algo trágico demais. Mas de repente estava lá uma mãe, uma mulher que conhecia bem o seu filho, chegou para ele e disse o quê? Olha, terminou o vinho da festa. Ele olhou para a mãe dele e disse assim, o que eu tenho com isso? Não é o meu tempo ainda, não chegou a hora de me manifestar. E ela olhou para os homens e disse assim, fazei tudo que ele
Ela sabia que ele tinha um coração extraordinário. Jesus olhou e viu que tinha 6 talhas encostadas. As talhas eram aquilo que se lavava os pés, as mãos do convidado. 6 talhas, mais ou menos de 80 litros cada uma. Ali dava quase 500 e poucos litros de água, mas estavam vazias. Jesus chamou os serventes e fez assim: ó, vem cá, vocês encham essas talhas de água. Entenda uma coisa, querido, vinho naquele tempo não é como hoje, que você diz assim: terminou o refrigerante no casamento do crente, vai lá comprar Coca-Cola no mercado. Não era assim. Você precisava plantar, cultivar uva, colher, amassar, produzir o vinho, guardar de um tempo para o outro, para poder ter no casamento. Você não conseguia de qualquer lugar, e de repente faltou. Jesus disse: encher as talhas. Encher com o quê? Com água. Quando aqueles homens começam a encher aquelas talhas com água, a Bíblia vai dizer que eles encheram bem. Não tinha água encanada em casa. Cada um tinha que pegar o seu cântaro, ir na fonte da cidade, buscar e encher. Encher talha dá trabalho. Mas tem uma coisa: Jesus não faz milagres em talha vazia. Jesus está pronto para realizar o milagre, mas quem tem que encher a talha é aqueles que estão na casa. Você está entendendo o que Deus está dizendo? Aleluia! De repente Jesus, chegaram para ele: Jesus, está cheia as talhas. E Jesus olhou e diz o texto: estava cheíssima, transbordando. Jesus olhou e é interessante isso, porque a Bíblia não diz que Jesus chegou ali, levantou as mãos, fechou o olho, falou em mistério, orou, abençoou e ordenou que se transformasse em vinho. Não, Jesus não fez nada disso. A Bíblia diz que Jesus olhou e disse: está cheia, leve ao servente para que ele experimente. Aqueles homens que encheram com água, eu acho lindo isso, mas ao mesmo tempo é temeroso, pastor. Eu fui garçom por muito tempo no litoral catarinense. Eu fico me colocando no lugar daqueles homens, e aqueles que encheram de água as talhas, agora pegam aquilo que eles encheram de água, enchendo de água, vão levar para o servente. O servente é aquele que é especialista em experimentar o vinho, para saber se podia servir ou não. Aqueles que tomaram água daquele tanque que Jesus mandou levar para o servente, agora estão lá indo desse jeito. Se fosse eu, ia tremer, porque eu estou levando água para o servente. O que é isso? Isso é uma ofensa. Quando de repente chega lá diante do servente, a Bíblia diz que o servente pega aí. A Bíblia diz que ele: o que é isso? Chama o noivo. Certo garçom olhou e disse: eu sabia que ia dar ruim. Eu sabia que ia dar. Chamou o noivo, chegou diante do servente, do mestre de sala. Rapaz, que negócio tu fez aqui, moço? O que aconteceu? Não é assim que se faz. Primeiro se serve um bom vinho, depois de ele estar com o paladar embotado, se serve o pior vinho. Vocês estão fazendo o contrário. Vocês serviram o pior vinho no começo, agora estão servindo o melhor vinho no meio da festa de diante. Eu fico extraordinariamente maravilhado com isso, sabe por quê? Porque o que é milagre? O que é milagre? Milagre, na verdade, é o encurtamento do processo. Sim ou não? É o encurtamento do processo. Quando o médico diz assim: você precisa fazer uma cirurgia. Jesus fez o milagre, que aconteceu, não precisa mais cirurgia. É ou não é? Você precisa fazer químio. Jesus fez o milagre, que precisa, não vai mais. Então é o encurtamento do processo. O que eu acho lindo é isso, sabe o que é? É que quando de repente eles enchem de água, como é que se fazia vinho? Plantava uma vide, esperava crescer, desenvolver, chovia, vinha as uvas, enchia as uvas, precisava amassar as uvas para transformar em vinho. Depois de transformar em vinho, então guardava-se para se fornecer. Quando você olha isso, eu começo a ver algo extraordinário. Por quê? Porque eles botaram água, sim ou não? Botaram água lá dentro, sim ou não? Mas a videira verdadeira estava naquele casamento. A água olhou para a videira olhou para a água, não é mais água, é vinho. Sabe por quê? Porque o encurtamento do processo estava lá. Entendo que Jesus está dizendo para a tua casa e a tua família, em nome de Jesus: haverá provisão de Deus, haverá milagre na tua casa, haverá encurtamento do processo. Se a videira verdadeira estiver lá dentro do teu casamento, no meio da tua família, haverá milagre extraordinário. Aleluia! Eu entendo que a palavra de Deus está falando aqui nessa noite. Haverá provisão, haverá milagre de Deus sobre a tua casa. O teu casamento
não será tocado. Se você entende que você está ligado na videira, em nome de Jesus, a tua casa e os teus filhos experimentarão o milagre de Deus. Quem está entendendo o que Jesus está dizendo aqui nessa noite, levanta a mão e começa a adorar o Senhor, porque eu profetizo sobre a tua vida. Há uma palavra profética nessa casa, nessa noite. Ai, há poder no nome de Jesus nessa noite. Há poder nessa palavra para mudar isso em nome de Jesus. Começa a receber na tua vida, no teu coração nessa noite, dentro da tua casa, do teu casamento, na tua história nessa noite em nome de Jesus. Eu lanço essa palavra profética sobre a tua vida. Há poder no nome de Jesus. A autoridade do nome de Jesus vai cair por terra essa ação em nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor, não é? Esse homem, esse salmista está dizendo que essa mulher era uma videira frutífera. Só para as mulheres que estão aqui entendendo uma coisa: a mulher, ela é nutrição para a sua casa. Uma mulher dentro da sua casa, uma mulher posicionada, ligada na videira, ela produz coisas lindas dentro da sua casa. Às vezes a minha esposa precisa ir a Itapema, algum outro lugar, e eu estou sozinho em casa. Ela deixa tudo preparado, até comida. Eu aproveito para jejuar, porque quando a mulher não está em casa, parece que a gente perde até o rumo, né, pastor? A mulher faz um papel de nutridora. Você já viu quando uma mãe parte de uma família? Tem família que se desconecta. Se o pai parte, nem tanto, mas se a mãe parte, parece que a família se desconecta. Mãe une, mãe junta, mãe é produtora de vida. Ela nutre a sua casa porque tem uma qualidade na mulher chamada amor. O homem precisa aprender e desenvolver o amor. A mulher não, ela tem no coração. Tem para o seu marido, tem para os seus filhos. Uma mãe é extraordinária em cuidar. Agora, a base da produção não está na beleza dessa figueira. A base da produção não está naquilo que é a beleza da mulher. E está no resultado da produção dela. Algumas pessoas pensam: pastor, a minha mulher não produz, porque eu até poderia ser mais feliz no meu casamento, na minha vida, se ela fosse mais bonita. Não é sobre isso. Não é sobre isso. É sobre literalmente aquela que está ligada na videira. Quando você lembra da mulher de Jacó, Raquel, diz o texto bíblico, e parece-nos que a história conta que era uma mulher linda. Mas a primeira que ele casou foi quem? Lia. A Lia, segundo os historiadores, tinha problema de vista. Alguns vão dizer que ela tinha uma constante ramela. Ela literalmente era ramelenta. Mas perceba que aquela que era bela não produzia. A Raquel não produzia. Quem produzia era a Lia. Lia deu muito mais filhos a Jacó do que literalmente a Raquel. Ela podia não ter aparência, ela podia não ser aquilo tudo, mas ela produzia. E a produção aqui está relacionada a manter a futura geração da família, literalmente da casa, porque ela é a produtora. Agora, querido, entenda uma coisa: é preciso, para que produza mais, é preciso cuidado. Não é assim que você faz com a planta. Para que ela produza mais, você precisa fazer o quê? Você precisa cultivar. Diga comigo: cultivo. Não, mais forte: cultivo. É preciso investimento nessa área. Então, se o marido está reclamando daquilo que ele tem, é porque ele também não está investindo, ele não está cuidando, ele não está cultivando. E aqui não é apenas um aspecto do recurso financeiro. Não é apenas dizer aqui: meu amor, para ti aqui, vai lá, capricha no cabelo, capricha na unha, vai lá, hoje é o teu dia, teu aniversário, hoje é domingo, hoje é o culto da mulher, hoje é o evento tal, vai lá, vai. Então, não é só recurso financeiro que ele faz, mas principalmente atitude, principalmente palavra, principalmente carinho, principalmente gratidão, principalmente elogio, principalmente tempo de qualidade para a mulher. Isso é importante para ela. Tem um livro chamado 5 Linguagens do Amor. Quem aqui conhece? Gary Chapman escreveu 5 Linguagens do Amor. Nós precisamos conhecer qual é a linguagem do amor do nosso cônjuge. Tem gente que é toque, se abraça, gosta de carinho, gosta de afago. Tem gente que é presente. Tem mulher que gosta de um presente.
Tem homem que gosta de um cafuné. Cada um tem um jeito. Tem homem que precisa e gosta de palavra de afirmação. A mulher tem que dizer: você é o cara. Você é top, marido. Você é uma bênção de Deus dentro da nossa casa. Você é um maridão, você é um paizão. Ele precisa ouvir isso. Palavras de afirmação. Mas acima de tudo, querido, diz o texto bíblico que a videira, ela se estende sobre a sua casa. Olha o que o salmista está falando. A mulher é extraordinária, porque a mulher na casa, na família, ela sendo uma videira que está ligada na videira que é Cristo, ela literalmente vai cobrindo todos os seus espaços. Ela não deixa nenhum lugar vazio dentro da sua casa. A mão dela está em todo lugar. A oração dela alcança a sua casa. Os seus joelhos estão posicionados, clamando a Deus pela sua família, pela sua casa. Ela ocupa todos os espaços. Ela não deixa espaço para o inimigo entrar no seu casamento. Ela não deixa espaço nenhum e nem brecha para o inimigo adentrar na sua relação, no meio dos seus filhos. É uma mãe preocupada que está orando, é uma mulher que está preocupada, clamando a Deus, buscando a presença do Senhor. É uma mulher que ocupa o seu espaço, o espaço de maneira extraordinária. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Mas o salmista termina falando de que esse homem bem-aventurado não é só um homem que se posiciona, não tem apenas uma mulher que ela é literalmente uma videira frutífera, mas ela ou ele tem filhos na semelhança do broto da oliveira. Glória a Deus. Glória a Deus. O texto diz que os filhos são o quê? Broto. Broto da oliveira em roda da sua mesa. Aí no texto. Sua casa você pode ler com detalhe. Então é interessante isso. Olha a variedade que essa casa tem. Então ele passa a mudar agora a fala. Ele deixa de falar da mulher como uma videira frutífera. E ele começa a utilizar uma outra linguagem para tratar agora de uma oliveira. A videira produz o quê? Uva. A videira produz uva. A oliveira produz oliva, azeite, coisa boa. Então essa oliveira é uma árvore que tem um poder de produção extraordinário, tremendo, maravilhoso. Os seus frutos têm várias finalidades dentro da casa. Ele serve de alimento, ele serve de remédio, é utilizado no templo, é utilizado na cozinha, é utilizado no trabalho. Esse azeite é poderoso. A casa é iluminada por aquilo que se produzia. Mas o texto diz que eles são como o broto da oliveira. Eles não são oliveira. É como se fosse, na verdade, o resultado da casa, o resultado da união do marido com a esposa. Olha que coisa linda, interessante. Ele é broto, ele é resultado da oliveira maior. Ele é resultado daquilo que a mãe e do pai estão produzindo dentro de casa. E da mesma raiz vai produzir um broto. E se vai produzir um broto, ele vai produzir na mesma semelhança do que está produzindo. Ai. Aí é que pega o negócio. Porque nós temos que ver o que os nossos filhos estão produzindo. Eles são broto. Se eles são broto, vão produzir exatamente o que nós estamos produzindo. A responsabilidade de um homem e de uma mulher dentro da casa é algo extraordinário. Aleluia. O texto diz que eles são brotos da oliveira, como em roda da sua mesa. Eu vou terminar dizendo para vocês: os nossos filhos, eles crescem e se desenvolvem, não é em volta do computador, não é em volta do celular, não é em volta da tecnologia. Os nossos filhos precisam crescer e se desenvolver em volta da roda da nossa mesa. Mesa é lugar de comunhão, mesa é lugar de renovação, mesa é lugar de celebração. A mesa dentro da nossa casa, ela é um altar ao Senhor. Aleluia. Você deve consagrar a tua mesa ao Senhor, assim como o teu leito, a tua cama no quarto com o teu marido é um altar consagrado ao Senhor. A nossa mesa ainda mais precisa ser consagrada ao Senhor. Eu sempre tive o cuidado de pesquisar um pouco sobre isso. Nós estivemos pregando um tempo atrás em Londres, na Inglaterra,
num evento, num trabalho de família, era aniversário da igreja. E quando eu vi esse dado me espantou, porque os números de família na Inglaterra que já não tem mesa de jantar chega a mais de 25%. Eu estou falando de um país que ele é totalmente daquilo que nós chamamos protestante, cristãos, na sua função, na sua raiz. No Brasil já chega a 40% de família que não participam do jantar juntos. No Brasil, 70% das famílias fazem refeição com a televisão ligada, com o celular conectado, vendo, conversando. Imagine o reflexo que isso está produzindo. Sabe o que está acontecendo? Um esvaziamento, literalmente, uma diminuição do significado e da importância de sentarmos na mesa com os filhos, com o marido, com a esposa, de olharmos olho no olho, de conversarmos, de darmos as mãos, de orarmos junto. Nós precisamos valorizar isso que parece ser simples, mas é um ato extraordinário dado por Deus para podermos sentar na nossa mesa e conversarmos sobre aquilo que Deus tem para nós. Por quê? Porque é na mesa que tem comunhão, é na mesa que nós celebramos, é na mesa que nós discipulamos, é na mesa que tem unidade, é na mesa que Deus se revela de maneira extraordinária no meio da tua casa e da minha casa. Aleluia! Pode ser uma mesa redonda, quadrada, retangular, mas se você dá as mãos com a tua família, ela se torna redonda. Isso fala da unidade, da importância. É na mesa que você discipula os teus filhos, falando e aproveitando a todo tempo para ensinar a palavra, falar das coisas de Deus, falar das coisas boas, perguntar como é que vai, onde é que anda, com quem anda, da maneira como anda. É ali que a gente começa a desenvolver isso. Eu vi uma pesquisa de uma socióloga alemã, Angela Klepper. Ela fez uma pesquisa com muito cuidado com mais de 300 famílias alemãs, e ela demonstrou o que está acontecendo nas famílias. E ela literalmente disse que as famílias que optam pelo hábito de conversar durante as refeições, em vez de assistir televisão, obtém uma maior harmonia, uma fluidez em sua relação. Ela ainda chegou à conclusão de que há uma melhora, literalmente, na terapia das famílias, e a comunicação na mesa se estende isso na sua casa. Há um crescimento e desenvolvimento sobre isso. Eu estou falando de comprovação científica. Inclusive, estudos da Escola Pedagógica de Harvard, nos Estados Unidos, revelou que quem compartilha regularmente das refeições com a família, além de comer melhor, ele tem melhor bem-estar físico e emocional. As crianças que têm essa prática na casa cristã, os seus filhos vão bem melhor na escola, eles se relacionam melhor com as pessoas. Olha o que está acontecendo no Centro Nacional de Dependência e Abuso de Droga nos Estados Unidos. A Universidade da Colômbia fez uma pesquisa também, e eles descobriram que quando os pais comem junto com os filhos eles literalmente vão melhor na escola, atrasam a iniciação sexual, eles têm menos probabilidade de beber, de fumar, de usar droga, de ficarem deprimidos, de brincar, de desenvolver distúrbios alimentares. Olha o que eles estão dizendo, é pesquisa. E nós estamos abrindo mão da nossa mesa. Eu estava ministrando em outro estado e de repente no final do culto a irmã trouxe o marido toda contente e dizendo: pastor, eu quero lhe agradecer. Sim, agradecer por quê? Porque eu ganhei um presente. O que é que eu tenho a ver com isso? Não, porque o meu marido disse que hoje ele vai comprar uma mesa para nós colocar na cozinha. Como assim? Eu perguntei para ela: como assim? É que nós não tínhamos, pastor. Nós fazíamos o prato e um comer no quarto, outro ia comer na frente da televisão, outro ia para a sala. Olha o que Deus está dizendo nesse tempo. Nós precisamos voltar à prática de sentar na mesa e nos alimentar, uma refeição abençoada junto, orando pela alimentação e abençoando a nossa casa, em nome de Jesus. Glória a Deus. Faça isso enquanto você não perde os teus filhos. Faça isso enquanto você tem na tua casa. Faça isso enquanto você tem oportunidade, em nome de Jesus. Eu termino dizendo para você uma pesquisa realizada na Universidade de Harvard.
nos Estados Unidos mostrou que crianças que sentam à mesa com os pais alimentam-se melhor em comparação com aqueles que comem sozinho. Esta é uma marca da família bem-sucedida. Essa é uma marca da família que não abre mão desse tempo de qualidade. Pode ser pouco tempo, rápido, mas aproveite essa oportunidade. Querido, em nome de Jesus, mesa sempre foi um lugar de honra, sim ou não? Mesa sempre foi um lugar de honra. Mesa sempre é um lugar onde a gente tem alegria. Mesa é um lugar de gratidão. Mesa é um lugar de comunhão. Mesa é um lugar de revelação. Mesa é um lugar de celebração em nome de Jesus. Eu termino contando uma experiência para você. Eu tenho uma prática, eu e Raquel, na nossa casa. Todas as vezes que nós voltamos de um evento, de uma viagem, nós buscamos reunir a nossa família, os nossos filhos. Certo dia, eu voltando de um evento, me lembrei que na segunda-feira tinha um outro compromisso próximo da minha cidade, mas estava marcado eles irem na nossa casa. Eu disse: amor, você prepara tudo aí, eu vou rapidamente, atendo o culto e volto. Era uns 15 quilômetros perto da minha casa. Eu fui, atendi, quando voltei, eles estavam em volta da mesa, todos sentados. Mas quando eu estou saindo da igreja, o Espírito Santo fala comigo. O Espírito Santo disse assim: chega dentro da tua casa e verbalize o teu sentimento. Eu ouvi aquela voz. Eu disse assim: como assim, Senhor? Minha esposa está aqui. Ela sabe dessa prática que nós temos. Nós somos, quando saímos de casa, nós nos beijamos, abraçamos, dizemos: eu te amo. Quando chega da mesma maneira, nós temos o hábito de dizer para os filhos: filhos, vocês são a bênção de Deus, nós amamos vocês. Mas aquele dia o Espírito Santo me disse: chega dentro da tua casa e verbaliza o teu sentimento. Eu disse como um bom soldado: sim, Senhor, eu vou fazer isso. Cheguei em casa, minha esposa com a mesa preparada, eles sentados esperando. Eu sentei, beijei, cumprimentei eles, começamos a jantar, bater papo, conversar, colocar a conversa em dia. Quando terminamos de jantar, a minha esposa foi tirar os pratos para poder servir uma sobremesa. Eu segurei na mão dela e disse: meu amor, segure por favor um momento, porque eu tenho algo de Deus para dizer para os meus filhos. Eles olharam assim, ela está reclamado, porque nem sempre eu faço isso. Natan, meu filho mais velho, de 30 anos, estava do meu lado, eu abracei ele. Natan é um camarada forte, mais alto que eu, mas melancólico, choroso. Eu abracei ele e comecei a dizer: filho, o pai te ama por demais. Você é muito importante para essa casa. O pai ama você. O pai entende que o teu nome é um presente, é uma dádiva de Deus para a nossa casa. Você nasceu de maneira extraordinária e você é amado por essa casa. Natan começou a chorar. Chorava copiosamente. Eu olhei para a esposa dele e disse: filha, eu te chamo filha porque se você é casado com Natan é uma só carne. Então se ele é meu filho, tu és minha filha também. Ela é uma gaúcha, um tanto dura. Eu olhei para ela, estava com os olhos marejados de lágrimas, segurou, engoliu seco e disse: você é amada por essa casa, nós te amamos, você é importante para nós. Eu olhei para o Marco, meu genro, também um jovem, forte, ele já estava chorando muito. Eu disse: Marcos, você, meu filho, porque é casado com a minha filha, você é importante demais, meu filho. Nós te amamos, você é um filho para essa casa. Marcos chorava, e levantava o dedo assim como querendo falar. Eu dizia, e comecei a ministrar na vida dele. Ele levantava a mão e queria falar, até que eu parei e disse: fale, o que você quer falar? Ele começou a enxugar as lágrimas e dizer: pastor, eu preciso confessar uma coisa nessa noite. Eu disse: meu Deus, o que é? Eu disse assim: eu vim para essa casa não é só pela sua filha Isabel, mas eu vim para essa casa por conta do que está acontecendo aqui nessa noite, porque eu sempre olhei para essa casa e vi isso dentro da casa do Senhor. Eu nunca tive isso. Eu estou falando de uma casa de alguém que era crente, é cristão. Ele foi criado num berço evangélico. Eu disse: eu nunca ouvi isso do meu pai, eu nunca ouvi
ouvi isso da minha mãe. Ele chorava e Deus começou a ministrar no coração dele. Ele foi rasgando a alma. Deus foi trabalhando, entrando naquela vida e rasgando e tirando aquilo que estava machucando o coração dele. Deus começou a trabalhar naquela noite de maneira extraordinária dentro da nossa casa. Olhei para minha filha, ela estava chorando. Eu disse: filha, ela disse: pai, não precisa dizer nada, eu vou dizer porque o Espírito Santo me disse para dizer. Em nome de Jesus, você é amada do coração, você é um presente de Deus para nós te amamos, filha. Ela chorando, eu tomei a mão da minha esposa e disse: meu amor, eu preciso dizer, depois de Deus, você é uma pessoa importante demais para mim, e eu estou entendendo isso nessa noite, porque se não fosse você, eu não teria nessa noite que eu estou tendo aqui, uma casa, uma família, filhos em volta dessa mesa, uma janta, um ministério que Deus tem me dado. Sabe por quê? Porque Deus me deu você é importante de mim. Naquela noite Deus visitou a nossa casa de maneira extraordinária. Sabe por quê? Porque eu como pai, eu como marido, eu verbalizei o meu sentimento dentro da minha casa. O que nós precisamos fazer é verbalizar o nosso sentimento, porque às vezes nós dizemos: tu sabes, né? Tu sabes o quê? Tu sabes, então diga que ama, diga que respeita, diga que sabe que é importante, diga para tua mulher, para o teu filho, para o teu marido, diga para ele que ele é um homem abençoado, honrado, um homem que cumpre com o seu papel, com o seu compromisso. Valorize a tua esposa, porque é uma mulher honrada, na presença de Deus e dentro da sua casa. Em nome de Jesus, nessa noite, entenda a importância de você verbalizar os teus sentimentos dentro da tua casa, para a tua esposa, para o teu marido e para os teus filhos, em nome de Jesus. Quando você faz isso, Deus faz milagres extraordinários. Quando você faz isso, Deus opera de maneira extraordinária, em nome de Jesus. E é debaixo dessa palavra que eu quero orar por você nessa noite. É debaixo dessa palavra que Deus colocou no meu coração nessa noite. Sinceramente, eu pensava em pregar outra coisa nessa noite, mas o Espírito Santo me impulsionou a dizer para você nessa noite que a tua alegria, a tua felicidade não estará em outra coisa a não ser em temer o Senhor e andar nos seus princípios. Te coloque em pé comigo, eu quero orar com você. Eu quero orar com você, com a tua casa, com a tua família, com os teus filhos. Se você tem o seu marido, a tua esposa e os teus filhos, eu queria convidar você para chegar diante do altar. Pastor, meu marido não veio. Venha você representando a tua casa, minha irmã. Venha você, filho. Venha você, filha. Venha você, homem, mesmo que esteja. Venha você representando a tua casa. Pode vir, venha para cá em nome de Jesus. Eu quero abençoar você. Eu quero orar por você. Eu quero abençoar a tua casa. Eu quero abençoar o teu lar. Eu quero abençoar a tua família. Deus, essa noite está dizendo no meu coração e através da sua palavra: tem milagre para acontecer dentro da tua casa. Isso, pode vir, chegue pertinho de mim aqui, por favor. Chega aqui diante do altar. Venha isso, pode vir em nome de Jesus. Se precisar subir aqui, eu penso que o pastor Osiel bem que não ficará bravo com você, não, né, pastor? Pode subir se precisar aqui com a tua família. Isso, venha para cá em nome de Jesus. Chegue pertinho, isso. Vai chegando pertinho da tua casa. Se os teus filhos estão aí, traga ele, porque eu quero que você abrace ele. Eu queria pedir que os homens ficassem perto dos seus pais, os meninos perto do pai, isso, as meninas perto da mãe. Eu queria que você abraçasse ele, abraçasse ela, porque nós vamos abençoar os nossos filhos, nós vamos abençoar a nossa casa. Eu creio que milagre de Deus vai acontecer, como está acontecendo já. A palavra de Deus é poder sobre a tua casa. A palavra de Deus tem autoridade sobre a tua vida. A palavra de Deus opera de maneira extraordinária sobre a tua existência nessa noite. Eu entendo que Deus te reuniu e nos reuniu nesse lugar nessa noite. Não estava programado, aconteceu, não foi, pastor Zé? Isso aconteceu na nossa agenda, mas na agenda de Deus já estava programado você estar aqui nessa noite. Já estava programado eu pregar essa palavra nessa noite, porque eu creio num Deus que sabe todas as coisas, num Deus que entende e compreende todas as coisas, num Deus que opera de maneira extraordinária, de uma maneira poderosa, em nome de Jesus, aleluia. Enquanto você vai abraçando a tua família, eu quero fazer uma pergunta. Quem sabe tem um homem, tem uma mulher aqui nessa noite que quer tomar uma decisão com relação à sua casa, em relação à sua vida, em relação à sua família. Quem sabe nessa noite você quer reconhecer a Cristo como Jesus, como Senhor e Salvador da tua vida e da vida da tua casa.
Quem sabe nessa noite você quer dar um passo de fé a Jesus e dizer: eu quero esse temor, esse princípio desse temor, para poder viver feliz e abençoado dentro da minha casa. Entenda uma coisa: é só debaixo do temor ao Senhor que você vai ter uma família abençoada e uma vida feliz nessa terra. As tristezas, as desgraças, as misérias vêm para acabar com a nossa história, mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Tem alguém nessa noite que quer reconhecer Jesus como Senhor? Se tem, levante a sua mão onde você estiver. Levante a sua mão direita comigo, dizendo assim: pastor, eu quero esse Jesus. Eu quero tomar uma decisão na minha vida, na minha história. Quem sabe você quer reconhecer Jesus pela tua casa, pela tua família. Então, se você está por aí, levante a sua mão, que eu quero abençoar e orar por você. Todos estão debaixo dessa aliança. Todos já reconheceram a Cristo Jesus como Senhor. Eu sempre digo que isso não dói, isso não machuca, isso não vai fazer diferença na tua vida. Muito pelo contrário, vai te abençoar de maneira extraordinária. Se todos estão debaixo dessa aliança, abrace a tua família. Se você não está com a tua família aí, tem alguém que é amiga sua, amigo seu, você pode chegar do teu lado, junto de você. Isso, chegue do ladinho e representa a tua casa agora, em nome de Jesus. Você não vai orar agora, eu vou orar por você agora. Mas enquanto eu oro por você, eu queria que você chegasse no ouvido dessa mãe, desse pai, dessa filha, dessa esposa, desse marido, e pelo menos dissesse assim: me perdoe. Quem sabe nós erramos um para com o outro. Quem sabe tem alguma coisa que a gente deixou a desejar. Mas é um tempo de restauração e de restauração, diz o Senhor nessa noite. Há um tempo de cura, há um tempo de milagre sobre a tua casa. Fecha os teus olhos, ninguém vai estar olhando para ninguém, mas enquanto eu oro por você, enquanto eu vou orando por você, você vai pedindo perdão, vai dizendo que ama, vai dizendo que você é importante. Reconheça o valor que o teu marido tem, a tua mãe tem, o teu pai tem, que a tua esposa tem para você isso. Diga no ouvido dela, diga para ela, diga para ele isso, em nome de Jesus. Você é importante para mim, isso. Reconheça isso diante de Jesus, no altar do Senhor nessa noite. Abrace ele, abrace ela. Abrace os seus filhos enquanto o mundo não abraça, enquanto as drogas não abraçam, enquanto o crime não abraça. Abraça eles, isso em nome de Jesus. Comece a abençoar. Você que é marido, você que é pai dessa casa, você tem autoridade para fazer isso. Você como mãe tem poder para fazer isso nessa noite. Isso, vai ministrando no coração dele, no coração dela agora. Isso, ministra cura agora, restauração em nome de Jesus. Debaixo do poder do teu nome, Senhor. Isso, vai ministrando agora. Enquanto você está conversando com a tua casa aí, eu entendo que Deus está cicatrizando ferida no coração dessa menina, no coração dessa moça, no coração dessa mulher, no coração desse marido. Isso, enquanto as tuas mãos estão estendidas sobre essa casa, há uma operação de Deus em nome de Jesus. Há uma ação do Espírito Santo de Deus agora, a poder do nome de Jesus, operando agora na tua vida, dentro da tua casa, em nome de Jesus. Ele está operando lá agora, Ele está indo de encontro à tua necessidade, Ele está visitando a tua família agora, Ele está indo de encontro ao teu marido agora, Ele está indo de encontro ao teu filho agora, em nome de Jesus. Há poder, no poder do nome de Jesus e debaixo da palavra do Senhor, Ele vai operar um milagre. Esse ano vai ser o ano do milagre de Deus sobre a tua casa, vai ser o milagre de Deus sobre a tua família. Há uma palavra profética nesse lugar, nessa casa. A palavra de Deus está te alcançando nessa noite, em nome de Jesus. Esse sentimento vai mudar na tua vida, vai quebrar o teu coração em nome de Jesus. Isso vai sair em nome de Jesus. O Senhor está quebrando isso nessa noite sobre a tua casa. Os teus filhos não serão desviados, os teus filhos serão adoradores, os teus filhos serão homens e mulheres de Deus, os teus filhos casarão debaixo da direção de Deus em nome de Jesus. Os teus filhos serão abençoados, os teus filhos trabalharão, os teus filhos alcançarão, os teus filhos serão bênçãos sobre a tua vida. Eu profetizo sobre a tua casa, e vão crescer em roda da tua mesa. A tua esposa vai ser produtiva, vai produzir e encher a tua casa, vai produzir e encher de amor, vai haver paz dentro dessa casa. Você vai ser um homem que vai se levantar e abençoar a tua família. Você vai ser um homem que vai dirigir a tua casa. Você vai ser um guia espiritual para a tua família. Aí operando, Espírito Santo, vai
coração dessa mulher agora. As palavras que esse homem está produzindo agora, está curando o coração dessa mulher agora. Vai cicatrizando essa ferida agora, em nome de Jesus. Essas palavras que essa mulher está proferindo para esse homem hoje, em nome de Jesus, está curando o emocional dele agora, está curando o físico dele agora, em nome de Jesus. Está acontecendo restauração agora. Essa menina que foi machucada na sua intimidade está sendo restaurada debaixo do poder do teu nome agora. Em nome de Jesus eu te digo agora, espírito contrário, solta agora. Está caindo por terra agora essa tristeza. Está caindo por terra essa angústia agora. A poder na palavra do Senhor. Autoridade na palavra do Senhor sobre essa vida agora. Larga agora, deixa agora, em nome de Jesus. Caia por terra agora esse espírito de angústia e tristeza. A poder no nome de Jesus, a poder no sangue de Jesus. Abençoa os teus filhos debaixo do poder do teu nome, e todo aquele que crê diga em nome de Jesus, amém. Cumprimente a tua família, abraça isso. Dê um abraço gostoso, dê um abraço abençoado, isso. Coisa linda. Abrace, diga uma palavra linda para ele, para ela, isso. Abençoe ele, abençoe ela. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus. Somos gratos a Deus. Gratos ao Senhor pela sua palavra,